Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde, programa que é feito todo especial para você, com conteúdos de qualidade, conteúdos confiáveis, dicas e propostas para que você realmente mude de vida e tenha mais qualidade. É o que Deus planejou para você, é o que a gente deseja para você e hoje especificamente a gente vai falar um pouquinho sobre mitos do glúten, um assunto super atual. Tem também como saber se o seu pet está em risco, alguns passos que você deve observar para ver se precisa correr para o veterinário. Tem também os benefícios dos germinados, essa alimentação viva, está super na moda também, a gente precisa entender os benefícios e como preparar esse tipo de alimento, grãos germinados. Receita de hoje, a gente vai fazer um delicioso creme de manga com leite. Quem disse que não pode? Aqui no Vida e Saúde dá certo e faz bem para você. O programa acontece aqui na Clínica Adventista Vida Natural, a gente agradece o apoio, a gente agradece a você que é anjo da esperança, porque é graças ao seu auxílio que a gente consegue preparar um programa cada vez melhor, com mais conteúdos, com mais qualidade, para trazer esperança, para trazer mudança para as pessoas. Você que gosta de interagir com a gente, acesse lá novotempo.com/vida e saúde. Para conteúdos exclusivos, acessa videsaude.tv, que é onde a gente tem muito material, muito bem feito, exclusivo, coisa que você não viu aqui na tela da TV Novo Tempo, mas vai estar lá no portal esperando para ser utilizado por você. Agora a gente conversa com o Dr. Ricardo Vargas, ele é nutricionista. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, Peru. Bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez. Ricardo Vargas é nutricionista, especializado na área de saúde natural. Olha só, ele escreveu esse livro aqui, Adelante, os 8 princípios de saúde. E hoje a gente vai falar sobre os mitos do glúten. Quanta coisa tem sido dito por aí, quanta confusão tem causado, porque as pessoas estão desesperadas para tirar o glúten da dieta. Tem sido dito muita coisa grave a respeito do glúten. O glúten é mesmo esse vilão? Pois é, né? O glúten tem mexido com a cabeça e com a barriga das pessoas, né? Tem até um livro escrito que chama Barriga de Trigo, né? Onde fala-se muito mal do glúten. Glúten não, do trigo em geral. Do trigo em geral, né? Por quê? Na verdade, a gente sabe que as pesquisas em engenharia genética é uma área que cresceu muito nos últimos anos. E eles acabaram modificando muito dos alimentos que nós conhecemos, né? O trigo entrou na lista, como o milho, soja e outros mais, né? E alguns se tornaram alimentos transgênicos, onde a proposta era você criar um grão mais resistente, né? Mas também tem muito da engenharia genética que veio para benefício. Por exemplo, criaram um milho que ele tem uma quantidade de vitamina A muito maior do que o normal. E ele tem sido oferecido nas regiões nossas aqui do Nordeste, onde a população sofre muito com cegueira noturna, que é a decorrência da hipovitaminose A. Então a gente sabe que a ciência, quando trabalhada para o bem, ela gera muitos benefícios, né? Mas quando a gente trabalha no lado obscuro da ciência, tem alguns problemas. O trigo acaba se tornando o grande vilão, mas a gente sabe que tem glúten em outros grãos. Os grãos que contêm glúten é a aveia, o centeio, a cevada e o trigo. São esses 4 aí que tem. Triticale também, mas o triticale já é um grão que foi criado em laboratório com mistura de outros 2, né? Afinal, todos eles têm. Glúten engorda? O que engorda, Teru, é você ingerir mais calorias do que você precisa. Isso engorda, né? Se você comer mais calorias do que você necessita, você vai ganhar peso. A seguinte questão deve ser levada em consideração. O glúten, ele é uma proteína. E tem muita gente dizendo, eu sou intolerante ao glúten. Isso é um erro grave. Por quê? Intolerância é para carboidrato. Então, assim, eu sou intolerante à lactose. Aí eu concordo. Mas ao glúten você é alérgico e não intolerante. Então não existe intolerância ao glúten. E quando a pessoa é alérgica ao glúten, ele tem uma doença chamada doença celíaca. E isso daí ele vai ter graves consequências do uso do glúten. No geral, a população, eles têm ali um certo grau de alergia e interferem no processo da digestão. E quando o intestino fica mais lento, aí sim ele pode ter ganho de peso. Porque se o intestino fica mais lento, eu tenho mais tempo para fazer o processo da digestão e também a absorção. E favoreço então uma absorção de um número maior de calorias do que necessário para aquela refeição. Aí sim você pode ter um certo ganho de peso com o uso do glúten. Mas isso é raro, não é algo tão comum. Mas o glúten faz mal, doutor? Agora a pergunta já é diferente, né? Para muitas pessoas, o glúten faz mal por esse processo da digestão mais lenta. Então, se você tem uma digestão mais lenta, o alimento vai parar por mais tempo no estômago e favorece a volta do ácido do estômago para o esôfago. Gera refluxo gastroesofágico.
Isso é um desconforto muito ruim. Também aumenta-se a produção de gases para algumas pessoas. Então ele vai ter uma distensão abdominal, a barriga vai ficar, como eles dizem, a barriga empachada, assim, né? Ah, eu tenho um estômago alto. Não é, às vezes é uma produção de gás que está gerando ali pela deficiência na digestão do glúten, né? O trânsito intestinal ele é comprometido de duas formas. Para quem tem um pequeno grau de alergia, você gera constipação intestinal. E quando o grau de alergia é alto, ela tem ali então a doença celíaca e você tem diarreia. E muitas vezes essa diarreia é com presença de sangue. Então são diarreias sanguinolentas. Irrita mesmo a parede do intestino, Gera então. uma irritação grande para algumas pessoas. Mas eu não tenho visto como uma necessidade ou a retirada completa. De repente, controlar o consumo. Tá. Por que então as pessoas que tiram o glúten da dieta realmente emagrecem? Porque eles tiram massa, né? E aí fica fácil de emagrecer, né? Imagina, você tirou macarrão, tirou lasanha, tirou pizza, emagreceu. Tirou o salgadinho durante o intervalo das refeições, a Então. esfirra, a pizza. Aí fica fácil emagrecer. Então, na verdade, não é o glúten que a retirada dele emagrece, mas é a retirada daqueles alimentos que antes te engordavam, né? Porque são os alimentos refinados, macarrão, aí o pão, né? Os salgadinhos, que nem você disse, é um canelone, é uma lasanha. Aí ficou fácil emagrecer, né? Porque você tirou os maiores vilões para ganho de peso, que são os alimentos, as massas brancas, refinadas, com uma absorção rápida e que gera muita gordura. Agora é o seguinte, como o glúten entrou para a lista negra de alimentos, a gente também vê destaque em outros alimentos que realmente fazem bem para a saúde, como os carboidratos complexos da batata doce, do inhame, a tapioca, o cará, a polenta. A gente tem visto que esses alimentos estão mais em destaque. Mas dá para dizer que todo alimento sem glúten é saudável? Não dá para dizer. A batata, por exemplo, inglesa, é um alimento que não contém glúten, mas na escala de absorção, lá de velocidade de absorção, que a gente chama de índice glicêmico, ela é bem maior do que o próprio pão. Então, quer dizer, a velocidade de absorção da batata, por ser alta, vai gerar uma saciedade muito curta. Pouco tempo depois você vai sentir fome. E como você teve um aumento muito grande ali da glicose sanguínea, uma boa parte desse açúcar o corpo entendeu de que deveria armazenar. E você vai depositar mais gordura não comendo um alimento que não contém glúten, né, que é a batata inglesa. Agora, a batata doce, sim. O cará, o inhame, como você disse, tem um índice glicêmico menor. E esses, sim, são recomendáveis porque trazem saciedade prolongada. O que dizer então para as pessoas que realmente estão abolindo o uso do glúten sem aquela necessidade essencial? Quer dizer, aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de alergia, mas estão tirando o glúten da dieta, doutor? Eu acho assim, se você está retirando o glúten da dieta, você tem que tomar um cuidado muito grande para se respeitar combinações corretas, né, de alimentos, para que você não tenha falta. A gente deve lembrar que os cereais, né, no caso o trigo, o centeio, cevada, eles são fontes de alguns aminoácidos que não contém nos feijões, nas leguminosas. E essa combinação dos dois forma a proteína ideal. Então, o que sobrou de cereal para você foi o arroz, basicamente, né? Mas não tem como você combinar, por exemplo, ali um pão, né, de trigo com um hummus, que é feito a pasta de grão de bico e te formaria uma proteína ideal. Então, na substituição, retirando o glúten, cuide para que você não tenha esse tipo de deficiência, porque você pode reduzir o peso, mas também pode gerar uma carência nutricional com falta de proteína. Agora, só lembrando o seguinte, gente, quem tem a alergia ao glúten realmente precisa ficar longe dele. Que problemas geraria o consumo do glúten para quem é alérgico, doutor? Então, o primeiro passo vai ser a diarreia sanguinolenta. Com a perda de sangue nas fezes, você vai gerar deficiência ali de ferro e deficiência também de outros minerais importantes. Mas né? esses são sintomas também do problema, mas existem outros problemas mais graves, como problemas cerebrais ou Como a pessoa não de absorve... desempenho? Então, como a pessoa não absorve o glúten, ele passa direto e acaba carregando os outros nutrientes, essa carência nutricional, é claro que ela faz mal para o cérebro. O cérebro, ele é um órgão muito ativo, né? Ele gasta ali de todas as calorias que a gente chama de taxa metabólica basal, que é a quantidade mínima de calorias para sobreviver, o cérebro gasta 20% dela. Então, quer dizer, eu preciso de muita energia para manter esse órgão trabalhando. Se você está tendo ferro sendo perdido nas fezes através do sangue, vai faltar ferro na corrente sanguínea. E isso sim vai afetar o seu desempenho cognitivo. Vai gerar mais sonolência, né, e muitas vezes dificulta o aprendizado também.
Quanta coisa, a gente precisa realmente entender muito do nosso corpo, entender como é que cada corpo funciona de um jeito, o meu funciona de um jeito, o seu de outro, e a gente respeitando os nossos limites e as nossas necessidades, a gente vai ter mais saúde ou menos de acordo com as escolhas que a gente fizer. Esse ponto que você falou é fundamental, escolhas. Então você precisa saber escolher de forma correta. Tá certo. Ricardo, obrigada pela participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta você confere aqui Intervenção Vida e Saúde. O vilão de hoje é o sal. Não sai daí, a gente já volta.